Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao mais um canal do nosso podcast. Uma convidada ilustre aqui, muito amiga da Jordana já há muitos anos, a Vivian. Vou deixar ela apresentar a vocês. Gente, a Vivian, a gente fala muito que a internet traz muita coisa, né, ruim pra gente, tem que filtrar muita coisa, mas a internet faz coisas boas também, ó. Trouxe a Vivian e a gente começou a conversar pela internet, né, e foi muito bom, porque a gente se reencontrou depois de 20 anos, né, Vivian? Meu Deus do céu! 20 anos depois, estamos aqui com ela, conversando, um papo delicioso. Eu vou deixar ela se apresentar, né, e começar aí o nosso bate-papo. Primeiro se apresenta, Vivian, para eles. Eu sou a Vivian Calderelli, amiga da Jordana. Como que a gente se apresenta, né? Fale quem você é, Porque depois de um papo falando um papo de identidade, como é que a gente se apresenta, né? Mesmo, como que se apresenta? Como você se apresenta? Eu sou eu. Fala um pouco da sua história inicial, como que, porque a gente ouviu muita gente falar aqui, eu fiz faculdade de veterinária porque eu gostava de bichinho, porque eu já me relacionava com animais. Como que foi isso aí? Como que você entrou? Como foi a sua infância? Alguma coisa influenciou para a escolha? Isso vai um pouco de quem sou eu, né? É isso. Eu assim, acho que eu não sei dizer como que isso surgiu, assim, acho que tem gente que tem eu tenho uma história ali, né, um ponto que eu lembro que a veterinária começou a existir na minha vida, né, eu sempre gostei de natureza, de estar no meio dos animais, das coisas assim, mas assim, a partir dos 6 para os 7 anos, meu pai apareceu com uma cachorrinha atropelada em casa, e eu tava numa situação de vida que meus pais estavam começando a querer se separar, brigar, não sei o quê, mas a criança não tem noção disso, né? Mas ali, hoje eu entendo claramente que tinha a ver com isso. Essa cachorrinha chegou com um braço quebrado e eu assim, ó, eu olhava pra ela, meu pai levou pro veterinário, né? Ela virou comigo depois até meus 15 anos. Eu olhava pra ela e falei assim, eu tenho que saber o que fazer. Eu tinha que saber consertar aquilo. Né? Para mim, hoje eu entendo que eu estava querendo consertar aquela criança no meio daquela bagunça. Mas isso guiou minha vida, assim, sabe? E aquilo também para mim, que quando eu fui crescendo e chegou lá nos 17, 18 anos, você tem que decidir, porque a gente tinha que decidir o que ia ser da vida, né? Nossa. E eu falei, não, veterinária, eu quero veterinária, eu sempre quis veterinária. Daí eu falei, não, pera, deixa eu pensar em outras coisas, né? Deixa isso ser uma coisa lá da criança, pode ser que eu queira outra coisa. Comecei a considerar N coisas, até arquitetura, um monte de coisa. Aí eu falei, tá, mas eu não consigo, é a veterinária, assim, eu gosto, sei lá, cachorro, isso é uma coisa interessante, assim, eu sempre fui mais na minha, muito mais fechadinha, mais quieta, nunca fui aquela pessoa expansiva, assim, eu vivia mais no meu mundinho da lua, assim. E os animais eram aqueles que estavam ao meu lado, dividindo, sabe? Então eu me relacionava com os outros através dos animais. Então, eu falo isso hoje, a partir de hoje, né? Como eu me vejo lá atrás. Hoje eu vejo que os animais entraram na minha vida muito mais para me aproximar das pessoas, até que hoje eu cheguei até na psicologia, né? Que eu vejo que eu não preciso mais dos animais para me relacionar bem com as pessoas, mas eles foram muito uma ponte. E eu vejo isso muito dentro do relacionamento das pessoas em geral, né? As pessoas hoje estão cada vez menos se relacionando com pessoas e só querem saber de animais, né? E a gente ouve isso verbalmente, né? Exato. Porque eles entram num lugar, né? Eles têm essa coisa da pureza, desse não filtro de sentimentos, né? De expansão, né, de atitudes, né, eles são reais, né, se eles não gostam, eles mordem, se eles gostam, eles pulam, eles grudam, né, eles são sem filtro, né, então eles se misturam muito com a gente, então a gente se identifica muito fácil, então eles foram meus companheiros, assim, né, então eu acho que isso fortaleceu, eu acho que o meu jeito de ser, a gente estava conversando, né, que não é o que nos acontece, mas como a gente reage, né, meu jeito de ser fez com que eu chegasse na veterinária por essa porta, assim, sabe? Eu grudei neles, no sentido de identificação mesmo, dessa forma de ser muito
falar assim, muito sem filtro, né? Muito Sim. autêntica nos Sim, sentimentos, autêntica. assim. Então eu não consegui, eu tinha que me proteger das pessoas, né? Eu tinha receio, assim, de como que eu ia me relacionar com os outros, pelo meu jeito de ser mesmo, assim. E aí eu acho que eu grudei neles e aí a profissão engata, né? Aí você vai, né? E aí tanto é que dentro da veterinária, foi onde a gente se conheceu, né? Eu já mergulhei na medicina chinesa, porque a medicina chinesa traz todas essas relações aí de corpo, mente, sentimento, né? Não é uma visão tradicional técnica, né? De resolver um problema, não, já vai beirando a psique ali, né? Mas você já tinha feito alguma, você falou, não sei. Eu fiz a disciplina especial na faculdade. Existe disciplina especial na UEL. Agora tá dentro do currículo da faculdade. Que legal! Fiquei Que sabendo bacana, disso. gente. Aliás, uma das Que mais coisas, você assim, tem é que lá? eu nem me apresentei, né, mas eu sou veterinária psicóloga analítica, né, junguiana, mas assim, uma das coisas que nossa, Na faculdade, eu perguntei da faculdade, tem várias coisas lá que não tem nas outras faculdades. sim, não, várias faculdades hoje tem, tipo, acho que é a Anhembi, a FMU, sei lá, já tem medicina chinesa interna, já estão. Então, uma das coisas que Bacana. aquela coisa da missão, né, que a gente fala assim, né? Eu tinha uma visão de mundo que a medicina chinesa para mim era muito normal. As pessoas falam, nossa, eu vou ter que desaprender tudo que eu aprendi na faculdade. Não sei se você lembra. Foi essa sensação que eu tive. As pessoas enlouquecendo no Não, curso da medicina chinesa. Eu falei, um gente, professor, não vou mim. falar o nome, né, para ficar tendencioso também, mas o professor, um dos professores falou pra gente, aqui ó, a primeira aula, vocês vão ter que desaprender tudo que vocês aprenderam e reaprender a medicina. Eu lembro da minha sensação Nossa, no curso. Pra mim era assim, ó, o pessoal falando avento do fígado e o ti do baço e não sei o quê. Eu assim, lógico, claro. Porque você já tinha Falei, feito. gente, não, mas era uma coisa assim que eu achava, porque eu funciono muito por metáforas na vida. Tudo que eu vou falar, eu vejo desenhos, eu já tô aqui, ó, falando com a mão, eu consigo desenhar as coisas, assim, sabe? Eu tenho uma coisa muito de imagem na minha cabeça. Não que eu consiga, não uma imagem. Meu pensamento é, tudo que eu vou explicar para alguém eu tenho que desenhar, é uma coisa meio mental. Então, quando eu entrei na medicina chinesa e tudo era explicado por metáfora a natureza, com o clima, gente, eu achei tão lógico, eu achei tão natural, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu lembro que as pessoas surtando, assim, porque funciona, minha mente funciona desse jeito, né? Então, mas eu ia chegar num outro ponto, que era sobre... Ai, me perdi. Tudo tem que cortar. Tudo bem. Não era da faculdade que você ia falar? Era da faculdade, que hoje eu vejo que era. Era sobre essa coisa das relações. As pessoas estarem se pegando os animais, de estarem cada vez mais só se relacionando com outras pessoas através dos animais. É, mas eu não sei que gancho que eu ia fazer. Como que foi a faculdade? Foi legal a faculdade lá? Como que foi dentro da faculdade, essa passagem? Mudou o pensamento? Você entrou assim na veterinária, beleza, eu quero fazer isso. Então, eu acho que eu ia chegar nesse ponto, falando da medicina chinesa. Porque quando eu entrei na faculdade técnica mesmo, né? Eu já tinha feito, eu já fui assim, aquela coisa do faro, né? Que eu vou assim, pra mim era normal, eu gostava muito de anatomia, de biologia, de pegar um animal. No segundo ano eu já fui fazer, eu queria pegar no bicho, eu queria ver, né? Eu não gostava muito das coisas, muito assim, estudar carrapato, aquelas coisas minuciosas, né? Acho que, não sei se todo mundo entra assim, né? De gosta da anatomia, aquela você quer ver o bicho mesmo, assim. Então, eu já fui fazer estágio na anatomia patológica, que era a única coisa que a gente podia, né? No segundo ano, por amor a um cachorro morto. E aí, só que aí logo vinha aquelas coisas de disciplina especial, e ali eu percebia já fui escapando por ali, assim, né? Porque eu nunca fui uma pessoa tradicionalzinha, assim, sabe? Eu quero ser médica, quero chegar ali, não sei o que, sabe? Aquela coisa técnica, assim. Eu falava assim, ou vou trabalhar num grande hospital, ou não sei, ou eu não quero ficar numa clínica fazendo vacina, antibiótico, cuidando de ouvido, pé, sabe assim? Eu não sei o que eu ia fazer da vida, mas ou eu ia fazer uma coisa muito diferente, que na época eram grandes hospitais, né, que não tinha antes, ou sei lá o quê. E aí eu percebi ali, tem um curso de acupuntura, na hora, né? Sabe quando você tem um negócio que faz explodir, escapa assim, eu me encontrei aqui, né? Então, aí eu entrei na faculdade, eu era vegetariana, eu não bebia, então assim, todo mundo, coisa da festa. Eu era um serzinho diferente na faculdade.
Então eu falo que hoje eu falo que eu sobrevivi na faculdade. Porque eu nunca fui aquela pessoa do sertanejo. Nunca me enquadrei dentro da veterinária. Não sei como é que eu fiz esse curso. Porque realmente eu gostava dos animais pequenos e tinha essa coisa de cuidar e entender. Para mim, todas as doenças, elas vinham das emoções. Eu não sei de onde que eu tirei isso, a medicina chinesa foi lá e assinou embaixo, eu falei, é isso. E aí minha vida foi buscar a raiz das doenças, mas não a raiz da bactéria, do fungo, mas o fundo psíquico, emocional. Só que eu não tinha essa consciência do psíquico, né? Então, a medicina chinesa foi um lugar que eu vazei ali, né? Então, eu acho que eu me apeguei muito nisso. Então, eu falo que eu sobrevivi à veterinária. Toda aquela coisa da hierarquia, né? Que a residência eu não queria passar nem perto, porque eu não gostava do meio acadêmico. Quando eu saí da faculdade, gostei do curso, assim, né? Lógico, a parte de grandes eu queria separasse no meio, assim, ó, veterinária para grandes e veterinária para pequenos. Eu não faria de grandes, né? Ainda eu era vegetariana na época. A única que eu gostei era a parte de aves. Eu falei, que legal da aves, né? Aí a aves era o que? Avicultura. Eu falei, gente do céu! Aí eu lembro que eu fiz um trabalho de psitacídeos com um papagaio, porque era um ave, assim, que não se comia na época, né? Hoje eu nem sou vegetariana, mas vocês são, né? Mas eu nem sou mais, mas na época eu abominava todas essas coisas de cultura, assim, né? Então eu arriscaria fácil, ficaria só com os cães e gatos, ali pra mim era o que bastava. Passei na veterinária, pra mim foi isso, a veterinária. A hora que eu saí dali, eu falei, eu vou fazer mestrado em acupuntura. Aí que eu fui lá para Botucatu, quando a gente se conheceu, fui falar com o Estélio na época. Eu falei, quero fazer um mestrado. O Estélio falou, tá, mas os mestrados as pessoas fazem quando elas já sabem alguma coisa sobre o tema, elas vão aprofundar. Como você só fez uma disciplina especial, acho melhor você fazer um curso. Só que só vai continuar no que vem. Aí eu fazia estágio, eu lembro que eu fiz estágio na anestésio, 1 ano lá em Botucatu. Até gostei, quase virei anestesista. Porque eu me apaixonei pela anestesia. Para fazer parte de um ambulatório que tinha lá toda segunda-feira, que a gente bem sabe como é. Eu fiquei um mês lá para ficar frequentando o ambulatório de acupuntura. Aí, porque o Estélio não me deixou entrar no mestrado. Aí eu falei, ele falou assim, então você vai fazer o curso. Daí eu entrei no curso de bioética, onde a gente se conheceu, né? Sim. E aí pronto, aí eu pude dar vazão a tudo que eu queria, né? Que era olhar para o animal de uma forma diferente, de uma forma mais, né? Tudo envolvido, né? O corpo, mente, as emoções, o mundo, o planeta, né? As estações do ano, tudo com uma visão global e não simplesmente aquela coisa dicotomizada, o rim, o baço, o fígado, né? Como especialidades, que eu reconheço a importância, acho que tem que ter. Mas para mim existia uma totalidade ali, que é o que eu buscava enxergar ali, que é aquela coisa da gente se voltar, né, pra gente, né? Então eu percebo que para mim, a gente estava conversando isso antes aqui, que o que a gente busca na vida, às vezes como estudo, é muito mais sobre nós, né, no que a gente está buscando para nós. A gente mal sabe isso muitas vezes, né? Mas o nosso interesse tem a ver com nós de alguma forma, nem que seja de uma forma simbólica. Né? A gente vai projetando em outras situações, mas sim, a gente se procura se entender ou viver tais coisas que a gente precisa, né? Então, para mim, eu buscava isso, entender como que a gente funciona, como que as coisas nos afetam, como que afeta a saúde. Então, isso gritou muito dentro de mim. Então, a veterinária, ela foi no meio de eu chegar nisso, sabe? Essa foi uma etapa que eu precisei cumprir para chegar onde eu queria, assim, né? E aí eu fui na medicina integrativa nadando de braçada, né? Aí acho que isso ia chegar. Aqui em São Paulo, você ficou trabalhando com acupuntura aqui em São Paulo? Comecei aqui. Eu lembro que eu comecei a fazer estágio com o Eduardo Lobo, lembra? Lobo. Fazia. Eu ia de carona com ele da faculdade. Verdade. Eu lembro que eu acompanhava ele, aí ele falou, eu vou pra China durante um mês. Agradeço ele até hoje, a gente nem conhece, mas agradeço até hoje por isso. Você fica com os meus casos? Eu falei, oi, como assim, Edu? Eu tô fazendo estágio com você. Não, eu dou carta branca pra você, eu vou passar um mês lá, você pega todos os meus casos. Eu não sabia nem andar em São Paulo. Eu falei, meu Deus, pego, maluco, eu pego, tá bom, né? Ele, não, deixa você comer o carro, porque eu tava sem carro na época. Peguei o carro da minha mãe, lembro que eu comecei a andar com o carro aqui. Porque eu acho que eu nem sei se eu morava aqui. Não me lembro se eu já estava morando aqui. Você estava porque eu vinha pra cá só fazer plantão.
Teve uma época que eu estava em Itapetininga ainda. E aí eu vim fazer estágio com ele, eu não lembro mais. Aí ele foi passar um mês na China e eu fiquei com os casos dele. A hora que ele voltou, eu falei, então, Edu, acho que agora eu vou atender os meus. Aí eu comecei a atender numa clínica lá na Granja, era até as 2 da tarde. Depois das 2 da tarde eu fazia domicílio, assim, de acupuntura. E aí foi. Na Granja, você estava na Granja, então? Trabalhei na Granja em 2008, 2009. E depois eu fiquei com um canil lá, que muitos anos lá, de uma mulher. Legal. E, nossa, a Granja era a minha segunda casa por muitos anos, assim. Legal, pertinho da gente, pertinho. E aí a gente vai abraçando a medicina integrativa, né? E aí olha a palavra integrativa, né? Uma coisa que eu tenho não comigo, gosta, assim. Vai, fala. Não é que eu não gosto. Polêmica. Deixa eu falar. Não devia ser integrativa. E eu vou incluir, porque eu já saí. Bem alternativo. Eu vou incluir porque eu já saí. Só vou dar opinião, né? Mas você não acha que no passado, agora eu acho que... Mas o pessoal da medicina integrativa era muito mais excludente do que integrativo. Eu percebi assim, tá permeando o que eu ia falar ainda, assim. Eu percebi que, assim, a gente tinha essa visão integrativa, mas a gente rechaçava a medicina tradicional. A gente não era integrativo lá atrás, a gente foi sendo integrativo. Eu aprendi muito mais clínica, a ser clínica, que eu acabei sendo muitas vezes, porque às vezes a pessoa não tinha um clínico e a gente era tudo da pessoa, né? Era o veterinário, era o clínico, era o ajudante, era tudo ali, né? O apoio emocional, né? Eu aprendi muito mais clínica, atuando como acupunturista ali, porque a gente se envolvia no caso, do que na própria clínica médica. na própria clínica médica. Mas eu quero dizer assim, que muitas vezes a gente fazia de tudo para não usar um medicamento tradicional, que às vezes fazia parte, fazia bem. Então, eu falo por mim, eu já fui dada como integrativa sem ser tão integrativa assim. E aí, quando eu vi muitos veterinários que a gente era muito rechaçado, né? Imagina, falar de alimentação natural lá em 2008, 2009, falar em vacina individualizada lá em 2008, 2009, a gente sofreu, não sei eu, mas imagina. Acupuntura, os meus pacientes e você, mas os meus pacientes eram muito mais de boca a boca do que os próprios veterinários indicando a gente. Você era assim também? É que eu comecei, o Flávio já está 1 ano na minha frente, né? Ele se formou 1 ano antes, ele trabalhou 1 ano, quando eu me formei, ele estava trabalhando com clínica ainda, trabalhou com cirurgia uma época, e depois ele já pegou ultrassons e já começou a trabalhar. E ele desbravou um campo que era difícil na época, que era trabalhar para outros veterinários. Ele já estava desbravando isso há muito tempo na minha frente. Ele especializado em 2003. Então, quando eu me especializei, eu fiz a especialização e comecei a trabalhar, ele me dava muito toque sobre isso. Ele falava assim, Jordana, se você quer trabalhar como especialista, você vai entender que o seu cliente final é o veterinário. Não é o tutor, não é o responsável. Então, mas os veterinários te indicavam? Então, eu cheguei a atender muito pet de veterinário de graça. Ah, o pet do veterinário. Tá. Exatamente. Então ele me indicava, às vezes falava de alguma pro veterinário, o veterinário eu nunca ouvi falar. Tem um veterinário assim, entrava em contato, aí eu tratava o cachorro do veterinário, ele via a diferença que dava, aí ele começava a indicar. E aí foi de veterinário para veterinário, boca a boca, dessa maneira. Já chegou já no veterinário. Porque eu já cheguei por causa dele. Tá. Mas senão seria boca a boca mesmo. E aí eu lembro que assim, os veterinários ficavam meio assim, mas acupuntura, isso, mas não sei o quê, todos eram meio assim. Então os clientes falavam para os veterinários, não, mas o meu cachorro melhorou muito, porque aí o veterinário era convencido pelo próprio cliente, né? Só que aí, onde eu queria chegar? Aí de repente chegou um ponto, porque eu fui em várias coisas, né? Não fui só na medicina chinesa, alimentação natural, nutracêutica, quiropraxia, fitoterapia chinesa, que mais? Quiro você fez lá? Não, fiz na Botucatu, que era da Espanha, né? A menina veio da Espanha. Tá. Enfim, um monte de coisa, homeopata também, né? Mas assim, eu fui percebendo que, até pela nutracêutica, né? Que a indústria farmacêutica começou a fazer muito das fórmulas que eu prescrevia. Eu costumei prescrever, que aprendi com o Luiz Fernando lá em 2000, né? 8, 10, não sei. Que agora tá mais comum. Mas quando a indústria farmacêutica começou a fazer as coisas que a gente mandava formular, falei, putz, tá funcionando, eles estão pegando essa fatia.
Aí eu percebi que muito veterinário tradicional começou a aderir a todas as medicinas, como é que fala? Alternativas. Para mim, a alternativa para mim é cirurgia, você fala isso, então, né? eles falavam que a gente era alternativa, né? A gente era alternativa, antigamente. Então, aí eu fui vendo que hoje eles são muito mais integrativos do que a gente era integrativo no passado. A gente ressachava um corticóide, a gente ressachava lá atrás, lá no começo, né? Depois, hoje eu me considero muito mais, assim, completamente integrativa. Acho que precisa integrar essas duas. Precisa técnicas. se conversar, Precisa. né? E aí eu fui vendo que eu sou um tapa na cara. Falei, olha, eles são muito mais. Hoje eles indicam, acho que mudou tanto. E é isso que eu ia chegar. As faculdades hoje têm curso de. Interessante essa visão, nunca tinha pensado dessa forma. Não. As faculdades hoje têm curso de medicina chinesa básica dentro do currículo. Tem nutracêutica, tem física. Então eu falei, cara, eles estão muito integrativos. De verdade. Aí entra naquela história que eu. Por isso que eu estava falando então, de. que os mais novos têm saído da faculdade com uma cabeça um pouquinho diferente. Sim, eu acho isso muito bom. É bom, é ótimo. Porque a gente pegou o negócio raiz, assim, né? A gente desbravou. E aí, quando chegou nessa parte que, pra mim, era como uma missão, sabe? Não, eu quero divulgar isso, eu quero trabalhar com isso. Eu defendi, era minha bandeira, né? A coisa integrativa, natural, olhar para o animal de uma outra forma, tudo. Quando eu vi que isso ficou comum, graças a Deus, né? Com arroz e feijão, todo mundo tá vendo dessa forma, eu falo, agora eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a olhar para as relações. É como se eu chegasse. Assim, jamais. Eu fui uma. Qual a fase agora para as Eu sou uma formiguinha dentro dessa construção toda. Mas eu tenho como tipo, eu consegui cumprir isso, sabe? É como se fosse minha essa missão, que é de muita gente, né? Mas para mim é como se fosse, beleza, isso se estabeleceu, não preciso mais me preocupar com isso, agora eu vou me preocupar com as relações humanas. Aí é onde eu caí na área humana e toda, né? Essas coisas das relações e tudo. Então eu tenho esse percurso, né? Da veterinária para a psicologia, que é sobre integrar os seus dois lados, né? O seu lado mais materialista, mais natural, mais subjetivo, mais... Porque você não pode, né? Você fica manco, né? Só olhar para o sentido da vida e não olhar para o realzão, né? Essa questão também de eu só trabalhar por amor e não estar preocupada com dinheiro. Não, a gente tem que... Né? Não é só ser mercenário, também não é só fazer por amor, né? É você olhar para os dois lados, né? Sim, que é importantíssimo. E esse negócio que o pessoal fala de som, eu sei, eu gosto dessas questões, por isso eu vou jogar para você. Polêmicas, Não é polêmica, não. Dá pra cortar. Falar de quando a pessoa fala que o animal somatiza o dono. Isso é real? Não é real? O que você entende por somatizar? Vamos lá. Somatizar é desenvolver, às vezes, as mesmas patologias, os mesmos comportamentos que aquele dono. Do jeito que nome. Eu acho que nada pode ser generalizado, mas a gente vê, né, na prática como isso acontece, assim, no dia a dia, né? Assim, eu vejo hoje os animais como, até acho que em estudos científicos, né, de alguma revista aí, eu lembro já falavam isso, que a mente do animal, ela equivale a uma criança, a mente emocional, de 2 a 5 anos. Eles funcionam como emocionalmente como uma criança. Eles não têm a consciência tão desenvolvida. Eles são muito mais inconscientes, muito mais natureza, muito mais coletivos do que uma mente individual, né, de um indivíduo, né, que consciente de si mesmo. Então, por conta disso, eles se misturam mais, assim como uma criança. Uma criança até os 7 anos, ela reflete muito inconsciente dos pais. Ela sonha os problemas dos pais, ela tá muito mais, ela às vezes não está falando dela, né? Ela está falando muito mais dos pais. Então, o animal ele entra nesse mesmo lugar, porque eles não têm esse desenvolvimento egóico ainda muito forte, né? Então, sim, eles sentem muito mais do que a gente sente, eles vivenciam, não são todos. Assim como você não pode generalizar as crianças, cada um reage de um jeito. A gente estava falando agora há pouco, né, de como cada um reage às coisas que acontecem, né? Então, os animais também são assim, né? Tem uns que se misturam mais, outros são mais acatados, outros mais do que a gente
já observou, já estudou, é que geralmente os animais, o jeito do animal ressoa com o jeito da família, do tutor. Nenhum animal que chega para você, ele tem uma história meio semelhante, parecida para ser vivida, né? Então, eu acho muito interessante quando a pessoa vai adotar um cachorro e o cachorro escolhe ela. Nossa, Porque eles são tão mais perceptivos. A gente tem as mesmas capacidades que eles, mas como a gente tem a razão muito desenvolvida, ela atrapalha às vezes. ela atrapalha. E eles têm isso mais silenciado, então eles percebem, essa questão da percepção é muito mais Aguçada. aguçada. Então, é aguçada para coisas favoráveis e para coisas desfavoráveis. Então, a gente vê muito o nosso inconsciente, ou seja, o que a gente não faz ideia do que é, refletido neles. Assim como uma criança às vezes adoece quando os pais estão brigando, ou quando está acontecendo um conflito em casa, né? Muitas vezes os animais ressoam, né? Então seria o somatizar e trazer para o corpo, né? Caramba, interessantíssimo. Mas não é uma regra, porque aí entra aquela história da culpa. Olha, eu ia perguntar isso. Eu ia falar É... assim, então dá uma dica para a pessoa que vai ouvir isso, um tutor, um responsável, e vai falar assim, então o meu cachorro está doente por minha causa. Gente, é um absurdo. O que você falaria para uma pessoa que fala isso para você? É sério mesmo? Então o meu cachorro está doente por minha causa? Não é uma causa. Como é que eu vou dizer? Como é que a gente... primeiro que, assim, vamos falar do consciente e inconsciente, né? Na visão que eu estudo, né, da psicologia analítica, as coisas não são sobre causa, não são causais, elas são, uma coisa reage à outra. Então, a gente está sempre reagindo às coisas. Exato. E por compensação, né? O inconsciente, ele reage ao consciente. Então, se você vive algumas coisas durante o dia hoje, o seu inconsciente reage e às vezes tem um sonho assim, assado. Ele está reagindo, é o outro dentro de você, aquele outro que você não conhece. Então, esse é o inconsciente. Se você for pensar que o animal, muitas vezes, está nesse lugar mais inconsciente e permeável a isso, ele vai reagir a gente. Mas isso tem a ver com ele, porque tudo tem uma questão de gancho, né? O que tem aqui também tem aqui. Não tem não tem como você ser afetado por algo se você não tiver aquele algo em alguma proporção. É como se o organismo dele tivesse interpretado o que ela quis dizer, o que ela passou de emoção, e ele reagir e demonstrasse. Acho que é muito complexo interpretar. Não, assim como o corpo contaminar, dele... vamos falar assim, a contaminação, a gente usa o sistema de contaminação psíquica. A sua psique com a psique dele. E assim, acabou. O animal, o filho, a criança, o vizinho, sabe essa coisa do coletivo que a gente vai num show, você nem tá com vontade de ir naquele show, você nem gosta daquela banda, de repente você tá vibrando, curtindo, por quê? Porque você foi contaminado por aquilo, porque a gente é contaminado pelo meio a todo momento, por isso que a gente tem que ter um centro, se observar o que é meu, o que não é seu, né? Aquela coisa do estou. Então assim, imagina se a gente é contaminado a todo momento qualquer, né? Relações de casal, de amigos, de tudo. Um animal que está ali, que é como se fosse um bebê no sentido de consciência, né? Ele vai ser contaminado. Só que aí que tá, não é que ele é contaminado no sentido de sujeira, a gente usa essa palavra para sujeira, mas é como se fosse despertado algo que está ali, entendeu? Que já está ali. Porque não tem como você... A gente fala muito de projeção, né? Eu vou projetar algo em você, sei lá, você fala alguma coisa para mim e eu me irrito muito. Né? Porque ela é assim, ela é assado, não sei o quê. Por que eu me irritei com aquilo? Porque alguma coisa ressoou em mim. Uma coisa que é sua, que você falou, que ressoou em mim. Tem aquela famosa frase, se doeu, pega que é teu. Porque às vezes você pode falar coisa pra você. Se você pega, fala uma coisa pra mim e aquilo tipo assim, tá, beleza, mas não pega. Você não gostou, não acha legal, mas aquilo não te afeta. Você segue a sua vida de verdade porque não te afetou. Não é que você tá fazendo exercício pra não afetar. Não te afetou. Agora, se aquilo afetou, você fica indignado. Tem alguma coisa em você ali que foi despertado pra ser visto. Né? Então, assim, é em meu benefício também, porque as pessoas se curam, né? Uma se mostra nas outras. Então, quando você transporta isso para um animal, é como se despertasse alguma coisa que estava ali na vida psíquica dele, coletiva dele.
Então é um benefício para ele também. Ele também está em evolução. Eu não gosto dessa palavra, porque parece que a gente está querendo chegar a um lugar um mais do que o outro, ou melhorando. Não, mas assim, se conhecendo um pouco mais. Também está nesse processo De de transformação, se conhecer né? um pouco mais, né? Assim como a gente está buscando, quer dizer, a gente não, né? A gente, quem cara, estou falando por mim, assim, mas muitas pessoas estão buscando conhecer mais o inconsciente ou o seu outro lado, ter uma expansão de consciência, ou tentar ser mais quem a gente é, chegar mais próximo disso, de realizar tudo que a gente é psiquicamente. Todos que estão conosco no mesmo momento estão nesse caminho, né? E os animais também, eles estão no processo deles. A gente buscando mais o nosso lado subjetivo, os animais talvez desenvolvendo mais a cognição, sim, essa individualidade. Então, tem cachorro que são mais misturados com a natureza, tem outros que não querem nem pisar na grama, né? Exato. Ou já sabem. Totalmente. Vários animais na mesma casa, não vem cada um de um jeito, eles Sim. têm uma individualidade, mesmo que pequena, se mistura, que pega fogo às vezes numa briga, que, né, se pedem de si, muitas vezes no sentido de, tipo, mata lá um animal, nem tinha raiva dele, mas porque os outros foram matar, ele foi lá ajudou, não tem isso no bando, né? Eles nem têm raiva, mas eles agem por instinto, vão lá e fazem isso. Mas tem uns que não, né, que não sucumbem tanto a isso, parece que conseguem se separar, né? Então eles desenvolvem um pouco mais da consciência, tem uns que estão aprendendo a se comunicar, né? Aprende isso, aprende. O Instagram é cheio, né? Pra gente ver essas coisas. Então eles também estão nessa evolução no sentido de se conhecer mais sobre si. Então aí essa culpa, você fala assim, então tá, então eu tô causando benefício nele também, né? Só que é importante você ver a sua parte, né? Você vê que ele é um reflexo ali, pode ser, não é? Pode ser um reflexo do que está acontecendo com você. E aí, quando você trabalha aquilo em você, você diminui esse sobrecarga ali, né? De conteúdo para ele lidar, digamos assim. Ele fica só com a parte que é dele, né? A gente fala isso, né? Em algumas filosofias aí, E aí... que é isso, né, numa relação, quando você tá ali numa treta com alguém, né, e você dá uma freada e vê a sua parte, às vezes o outro já se modifica porque você modificou. Às vezes o seu silêncio já causa muito mais efeito no outro do que se você for tentar fazer alguma coisa. Então os animais são seres relacionais também. Eu tive esse processo de... que assim, eu sempre gostei de olhar para mim, sempre busquei essa busca interna, de olhar o que eu estou fazendo assim, assado. Mas eu falo para você que o filho foi um catalisador grande. E aí, quando o Derek nasceu, tinha situações, eu vou contar uma situação para você, que eu fiz de maneira... Eu estudei muito sobre educação respeitosa, né? Sobre como respeitar outro ser humano, porque eu queria fazer uma educação diferente da que eu recebi atrás, né? Você sabe como que era a educação lá atrás, muita violência, toda apanhava, né, aqueles negócios. E eu não queria fazer essa educação, então era uma decisão minha. Então eu queria saber o diferente, então eu estudei bastante. E aí eu lembro que em situações que o Derek me incomoda, que é isso, aquele incômodo. E eu comecei, algumas vezes cheguei a chacoalhá-lo, cheguei mesmo. Que aí, só que o que me despertava, eu falei pro Flávio, que teve uma vez que eu estava chacoalhando ele, que aquele ímpeto, que vem aquele calor, e vinha aquele calor na minha mão, que você não sabia o que você estava fazendo. Eu olhei no espelho, eu tinha um espelho no meu quarto, gigantesco, na porta do guarda-roupa, juro. E naquele momento que eu estava fazendo aquilo, eu me vi e parecia outra pessoa. Eu cheguei a ficar espantada com aquilo. Aí eu voltei ao normal e aí eu comecei a ver que não era aquele caminho que eu queria seguir, era outro caminho. Então o que eu fazia? Quando ele fazia algo que já subia aquele calor e vinha para as minhas mãos, eu ia correndo e me trancava no banheiro. Juro, me trancava no banheiro, eu contava até 10. Eu comecei assim, primeiro vendo o que ele estava fazendo de errado, quando subia o calor eu ia pro banheiro. Aí contava até 10, esperava aquela queimação na minha mão passar, respirava, fazia toda aquela respiração, me acalmava e chorava sozinha no banheiro. Quando eu me acalmava, eu saía. Aí eu saía
porque eu sabia que aquilo não era dele. Eu ainda Era estava seu. fazendo aquilo, Era uma porque criança. inconscientemente, quando ele nasceu, pra mim, ele estava fazendo aquilo pra Bia. Tá fazendo aquilo, bebezinho. Você tá querendo que eu fique irritada, né? Depois eu comecei a ver que era comigo, óbvio, né? Isso é muito mais óbvio do que... É curioso. E aí eu comecei a fazer isso. Depois eu comecei a fazer assim, quando ele ia fazer o que eu gostava, eu já sabia, já antecipava. E eu já ia lá e tirava ele daquela situação. Então, por exemplo, assim, vamos dizer, uma das coisas que mais me irritava que ele fazia era quebrar coisas, assim, você dava alguma coisa na mão dele, ele mal olhava e ele quebrava, tudo, quebrava, destruía. Tudo, brinquedo, Destruía. podia ser brinquedo, E podia ser aquilo- bolsa, qualquer coisa. Aquilo, nossa, aquilo me irritava de um jeito, porque, com certeza, tá lá no meu inconsciente. Depois eu entendi isso, né? Pegava uma coisa pra mim ali dentro que eu tinha que trabalhar. Então, quando eu via que ele ia fazer aquilo, eu interferia antes dele fazer. Então, assim, eu ia lá e falava pra ele, vamos ver, o que você quer fazer aqui, filho? A mamãe pode ajudar você? E aí, conversava com ele, e aí evitava aquela situação mais drástica de eu chegar Sim. naquela situação. Então, eu comecei a fazer isso. Mas Você foi assim. percebia em você... Eu percebia antes de acontecer a causa. A O causalidade, efeito do negócio. Tudo detonado. né? E aí eu fui conseguindo, não naquele momento eu não estava conseguindo lidar com aquilo, eu sei, não estava trabalhando aquilo dentro, mas pelo menos não estava interferindo e nem sendo violenta, nem deixando aquilo virar um instinto de eu ser violenta, chegar a ser violenta com ele. Então eu fui fazendo isso por muito tempo, né, trabalhando em mim. E o quanto você não foi vendo isso, né, em você? Porque às vezes o filho E parando é a nossa pra olhar. sombra, né? Ele é a nossa sombra. Às vezes ele desperta aquilo que tem. Porque assim, Nossa. você foi criado dessa forma e você tem tudo isso guardado em você, como é que você vai negar isso? Exato. É seu, essa E por destruição, muito essa tempo, coisa toda, a tua raiva ali, né? E por muito É, você tempo tem que eu olhar pra vivendo essa só raiva, com você, né, que é o que estava acontecendo ali, vivendo uma vida só nós dois e tava tudo certo. E aí, de repente, ele despertou coisas em mim Que não era pra mexer. que não era pra mexer. Ninguém mexeu. Olha, já Tava tudo tão quietinho ali. Ele me... Eu era uma boa pessoa, eu que foi o estudei. catalisador, né? E aí a gente procurou mais olhar para dentro, mais terapia, conversar muito mais sobre isso, porque é isso. O filho te leva ao limite, te leva a É isso que eu despertar estava coisas. conversando sobre a gente integrar. Ah. Lembra que você falou, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre deixar passar, né? Deixar passar, o negócio fica voltando até que você veja, né? A hora que você integra, fala, tá, eu Isso tenho é um isso, ciclo. eu tô raiva, né? É isso. Eu cheguei a né? verbalizar. Eu sou assim também, Não, eu né? cheguei a verbalizar pro Flávio. Falei, ó, a violência acaba em mim aqui, nunca mais. Não vai ter. Daqui pra frente. Não Mas vai você existir reconheceu em física, você, né? violência física. Sim. Porque sem queria- reconhecer, eu reconhecia ela muito. grita, né? Era uma Sim. coisa que não incomodava, não chegava a incomodar o tanto não incomodava, era um espinho no pé. Sabe aquele espinho no pé que você tá ali, te incomoda um pouquinho, mas você só vai mexer com ele quando infeccionar? Sim. Eu vivia com aquele espinho, você entende? Então, assim, quando algumas coisas, pessoa muito grossa, ou alguma situação que me deixava, eu saía fora do limite. Mas sabe aquela explicação básica que a gente tem para acalmar a nós mesmos? Eu botei pra fora e agora tá tudo certo. Não sou mais assim. Agora tá tudo certo. E continuava com o espinho no pé. Até vir um outro ser. Eu tô falando de um filho, mas pode ser um animal. Até vir um outro ser e te despertar para aquela situação. Exatamente. Um relacionamento. Qualquer relação, na verdade, né? Qualquer relação. Qualquer relação humana, né? Humana e... Reborn, pelo menos não machucar. Nossa, meu Mas eles Deus. têm sua função de existir, né? É complicado, assim, mas... É aquela coisa do respeito, né, que a gente estava falando, né? Que nem você estava falando das pessoas que os animais entram em tais lugares, né? Quando você mergulha nas suas questões e vê os seus buracos, você olha para aquela pessoa, para aquela situação, e fala, aquilo é necessário naquele momento para aquela pessoa.
quem sou eu para falar o que, que é bom, o que não é, o que, que ela precisa, o que, que deveria, o que não deveria. Os animais estão ali completamente ali entregues, né? Entregues. E aí a gente fica no nosso lugar de veterinário, de falar assim, o que, que você precisa? É isso. Então tá, vou fazer isso. Tá todo mundo com conforto? Beleza. Se eu concordo, se eu não concordo, é outra, né? Exato. Eu com os meus botões aqui. Agora, como veterinária ética, tudo bem, né? Ah, isso, não vou permitir isso, aquilo, como, né? Como, Mas assim, você só aprende isso com a maturidade. Eu acho que é porque cada ciclo da sua vida vai te mostrando uma Sim, coisa diferente. sim. Eu consigo ver isso hoje. Hoje eu tenho clareza do que eu tenho os meus conceitos, mas aquela pessoa tem outros. As né? necessidades. As necessidades, né? Então eu consigo separar, sabe? Olhar o outro ser, mas antigamente não conseguia e julguei muito. Quando a gente vê, quando a gente não consegue lidar com algumas coisas nossas, você fala, se eu não estou conseguindo lidar com isso em mim, deixa aquela pessoa dela ali, né? Que tem que ter. Porque às vezes se você tira um problema de alguém, você tira, você desfaz, às vezes ele não se sustenta. Olha, eu já ouvi isso e eu achei tão interessante. Né? Uma vez eu li sobre isso, falando assim, que mais ou menos isso, né? Se você tirasse o problema da pessoa, primeiro, por que você tá achando O que você tem que tirar, né? que você tem que tirar aquele problema da pessoa? Já começa aí, já começava assim, eu falava, nossa, mas não é ajudar, não é ser caridoso? Aí depois vinha a outra parte do texto falando, porque se você tira aquela problemática dela, que você na fila do pão pra tirar. E você na fila do pão pra você achar que você tem que tirar. Né? E aí você tira aquela problemática dela, quem ela vai ser, como que vai ser essa transformação dela, né? Você vai enfraquecer, será que você vai ajudar? Ou você vai acabar enfraquecendo aquela pessoa porque ela não tem mais aquela problemática? E aquela coisa, qual é o seu problema se você não tirar, né? O que você tem que lidar em você? Por que você está se incomodando? Qual é o seu incômodo com o problema do outro, né? Eu conto muito, mas a gente Isso conta tem, muito. Eu falo de veterinária, né? A veterinária tem muito disso, né? Essa coisa da vocação em ajudar os outros, na verdade, a vocação é fugir de si mesmo, né? Exato. Não é vocação, eu tô brincando, mas assim, às vezes é dolorido demais, né? Então, é mais fácil viver a vida penosa, às vezes, de cuidar do outro do que cuidar de mim. Eu dou esse exemplo, já dei várias vezes pro Derek, mas às vezes não coloco na minha vida aqui em prática, né? Que é o negócio da transformação da borboleta, né? Quando ela vai sair daquele casulo, né? A dificuldade que ela tem para sair dali, para poder se fortalecer e fortalecer as asas para poder voar. Então eu falo, já contei isso várias vezes para ele, falei, filho, a gente tem que deixar ele naquela situação, por quê? Porque na hora que ela sair, é difícil para ela, eu sei que é difícil a gente olhar, olha como é difícil a gente olhar ela naquela situação, a vontade é ali ajudar. Mas aí que tá, né? Se você passa por esse processo, você fala, não encosta ali que você vai causar um dano, né? Porque eu sei, né? O quanto aquilo que eu percorri ali, cada gota de sangue que eu derramei, o que me possibilita hoje, né? E você aí só você sabe do seu, você não quer interferir. E você só sabe disso quando você passa mesmo pela problemática, né? Você passa por uma situação super difícil, você fala, não é possível conseguir passar por isso. E você passa e você sai diferente. E aí vem a velha frase que todo mundo vê o seu palco, não vê o seu bastidor, né? Tudo o que você falou, tudo que você sangrou, é tudo que você passou para chegar. E você vê a força do outro, né? Você vê se você é capaz, o outro também é. Quando você quer ajudar demais, você fala, não, aquela pessoa não é capaz. Então deixa eu falar que eu sou, então eu vou lá e faço. E o outro, se você é capaz, o outro também é. Exato. Que é o lugar do terapeuta, né? Que muitas vezes a gente fica ali acompanhando o processo do outro sangrando, assim. Sozinho é difícil, né? Porque a pessoa não tem um espelho para se ver. Você viu como o espelho fez uma diferença para você, né? A relação terapêutica é esse espelho. Nossa. Porque às vezes é uma pessoa reagindo, né? Tipo, às vezes você briga com o seu terapeuta. Como assim? Como você deu risada do que eu tô contando para você? Porque às vezes é o próprio espelho, né? Que você não imagina que você tá, às vezes, com um aspecto, uma risada, um semblante, assim, né? E às vezes espontaneamente ele te entrega, né? E aí quando você tá simplesmente com um espelho, é diferente de você estar sozinho.
Agora, quando você está com um espelho, ele é só um espelho também. Não é que ele vai mostrar alguma coisa, ele só vai espelhar. Então, você está sozinho também, né? Mas aquele espelho está mostrando a tua força, né? Está fazendo com que você enxergue você mesmo. Então, é esse lugar de você estar do lado, mas não fazer nada. Que muitas vezes é criticado, né? No terapeuta. Mas ele não vai dizer o que eu tenho que fazer, ele não vai me orientar, ele não vai... Se ele fizer isso, se ele disser, até porque ele nem sabe, né? Dependendo da abordagem que você está fazendo, o ideal é não saber, né? Que quem vai mostrar é o próprio analisando ali. Ele é como se fosse ajudar a borboleta a sair, que às vezes você acaba matando. Você está achando que está ajudando E às vezes a melhor ajuda que você dá é ficar do lado. Que parece que é deixar a pessoa sozinha, mas é diferente, porque é um espelho, né? Uma coisa é você estar sozinha de fato, você está sozinha diante de um espelho. E é justamente o não ajudar, né? Eu ajudar não ajudando. Como que você divide hoje a sua rotina de trabalho com a veterinária e com a parte de análise? Você trabalha com as duas? Trabalho com as duas. Eu tenho que dividir em dias, né? Por mais que eu tenha terminado os estudos, é uma coisa que infinitamente a gente nunca mais para, né? Sim, só Sim, é grupo de estudo de livro, é livro, não sei o quê. Então, assim, as minhas noites, a minha segunda-feira é da psicologia, as minhas noites é da psicologia, tanto de atendimento quanto em estudo, e a sexta-feira. Então, ainda tá dessa forma, né? Não sei. Porque não é um curso que eu comecei, como eu comecei na veterinária, assim, eu gosto disso, eu vou atrás disso, eu não sei o que vai dar, surgiu, é uma coisa que me interessa desde que eu me conheço, né? Eu só não sabia que tinha esse nome, que era isso, né? Não via como psicologia, o que eu me interessava, né? Essa visão de mundo, né? Até porque tem diferentes tipos de abordagem da psicologia, né? Então, eu sempre me interessei, mas eu não sabia que era da psicologia analítica. Eu lembro que Jung passava pela minha mente, na minha vida, ao longo dos anos. Um texto aqui, uma coisa ali, uma simbolismo ali. Então, foi uma coisa que eu entrei por gosto, né? Se isso fosse virar uma profissão, se não fosse, mesmo que não vire, não expanda, que eu troque. Teve uma época que eu falei, não, vou trocar. Vou sair, agora eu quero isso, aquela coisa da identificação. Tive um conflito imenso, porque eu me identificava com a veterinária, apesar de eu saber que eu tinha 1000 outras funções, e, né, nunca fui, quem sou eu além da veterinária? Não, sempre soube muito bem o lugar, né, como profissão. Mas eu tinha uma identificação assim, meu Deus do céu, todo mundo pode trocar de profissão, menos o veterinário. Isso é uma verdade para mim, porque o veterinário não ama mais os animais, né? Se ele deixar de ser veterinário. Julgamento em cima da gente? Sim. Como assim? Você pode deixar de ser qualquer coisa, mas veterinário, como assim você não gosta mais? Eu tinha isso, ciência de julgamento. Então eu tinha uma identificação com a veterinária, mesmo não fazendo da profissão a minha vida. E quando eu comecei a perceber isso, né? E aí eu não me autorizava a psicologia. Eu tinha um medo. Caramba. Eu tinha um medo, assim, ó, como se eu estivesse traindo alguma coisa, assim. Era assim, meu Deus do céu, sabe? Vão me ver péssima, como péssima veterinária. Sabe? Eu tive um conflito, eu tive que trabalhar isso no tempo de análise, assim. E aí, eu cheguei a querer trocar uma pela outra, só que aí eu fui vendo que uma arejava a outra. Quando eu estudava uma coisa, eu trabalhava melhor como veterinária. Trabalhando com a veterinária, eu me sinto mais livre para não ter aquela obrigação de aquilo virar uma profissão de fato, né? Então elas foram, eu me retirei das duas, né? Eu me desidentifiquei nem como psicóloga, nem como veterinária. Eu sou eu que trabalho com isso, tenho isso para oferecer, tenho uma história de vida de prática, tenho isso para oferecer e gosto disso e tenho uma história de vida para oferecer aqui também, né? Então eu dividia, as duas ficam assim. Eu não sei o que isso vai dar ainda na minha vida, né? Se vai crescer uma, se vai morrer, se vai ficar as duas. Eu sei que no momento está assim. Então ela está dividida assim, as noites, que para mim é quase um lazer mesmo, assim, estudo de psicologia. E a segunda-feira e parte da sexta é dela. E terça, parte quinta é a veterinária. Então hoje está assim. Nossa, tá excelente. Não sei como vai seguir, né? Excelente. Se todo mundo tivesse essa maturidade para entender que você
você não tem duas vidas. Todo mundo fala que na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Eu falei que você tem duas vidas, né? Não, uma vida só. Você Tudo se consegue. conflui, e tudo penetra, uma coisa penetra na outra, né? Sim, sim. Não tem como. Né? Hoje eu sou uma melhor veterinária com a visão da psicologia, eu sou uma melhor psicóloga com a vivência da veterinária. É isso, é a desidentificação, porque você é uma pessoa que sabe fazer várias coisas, tem a capacidade, tem, né? Tem os gostos, né? gosta, Sim. se dedica. O processo de você passar, de você saber o que você quer, o que você não quer, o conflito, faço isso, faço aquilo, dá certo, não dá certo, tenta isso, o meu drama, tudo isso pra mim é a vida. Não importa o que você vai ser, tudo bem, você tem que ter uma renda, você tem que viver, você tem que realizar suas coisas, suas vontades, tudo, né? Mas o percurso disso tudo é o que fica, né? Não é se você se realizou X, Y, Z, mas tudo perrengue, os desafios que você passou, né? Sim. Isso te construiu, né? Quem você é. Então, Construir o seu caminho. É E uma dentro coisa... dessa jornada, desculpa te cortar, Não, dentro dessa jornada tem um caso interessante, caso engraçado que aconteceu, que você queira contar pra gente? nossa. Tanto na veterinária quanto na psicologia? Ou na mistura dos dois, não sei. marcante. Um caso marcante aí. Nossa, Caso engraçado, marcante, algum... precisava de uma deixa, assim, de um tema, assim, pra lembrar. Não sei, eu cortei o cabelo de uma mulher fazendo educação. Desse tipo, aí eu tenho uma deixa. Já fiz acupuntura em gente, né? Muita acupuntura em tutor, assim, porque tá com um aqui, um ali, né? Eu acho uma coisa super leve, né? Engraçadinha assim, que nem é tão engraçado, mas você deve ter passado também várias vezes por isso. O acupunturista, ele vai semanalmente na casa das pessoas ou na clínica, né? E a pessoa fala, a gente se acha psicólogo, vai estar mais perdido que, né? Mas beleza. Aí eu ia na casa de uma pessoa há muito tempo, a gente fica amigo, né? E aí eu tratava do cachorro e ela ficava ali do lado, eu já fazia acupuntura nela de vez em quando, dava aquela freada, né? Já fiz ozônio no joelho, enfim. Aí um dia eu tava lá e ela tava com gente em casa recebendo coisas, né? Sei lá, se era entrega, alguma coisa assim, não sei, era algum marceneiro. Ela ficou um tempão, a sessão toda que eu fiquei lá, eu fiquei com o cachorro, ela ficou fazendo outra coisa. Aí eu terminei a sessão, eu tô indo, tá? Ela, como assim? Você já vai? Eu falei, já acabou, porque tá bem, não sei o que, tá. Não, nem valeu hoje. Porque ela não tava. Nem valeu hoje. Como nem valeu? presente? Como assim? Eu fiz acupuntura, o cachorro tá aqui, ele tá melhor. Como assim não valeu? Assim, brincadeira, ela pagava, tudo normal. Mas assim, não, nem valeu. Quando você pode voltar? Tem alguma coisa errada, entendeu? Não, eu já tive cliente que o cachorro morreu, ela me ligou e falou, Jordana, como que... Eu tô muito triste que o cachorro morreu, mas como que eu vou ficar as minhas quartas-feiras sem te receber? Sem você, sem a gente conversar. Sim. Porque a gente conversava muito. Fazem uma amizade, porque é um tratamento recorrente, E era uma né? senhora, né? E ela ficava muito tempo sozinha. Eu gostava de conversar, Sim. ter companhia. Eu acho A gente engraçado fez isso. super amizade, né? Eu acho Tanto do engraçado a animal. posição de vocês, porque o animal parece que é o meio, não é a finalidade. Ele é um elo. É as relações, Mas hoje mesmo eu recebi da Stephanie, que há pouco tempo eu perdi uma pacientezinha, e o casal maravilhoso, um casal especial, fora da curva, muito bacana os dois. E ela mandou uma mensagem, Jordana, quando você vai vir aqui? Vem a semana que vem aqui tomar um café, eu tô morrendo de saudade de você. Então Preparei algumas coisas para você levar, porque eu lembro que eu falava, eu adoro planta, né? E ela tinha várias plantinhas diferentes lá. Tem que lembrando de várias. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Elas fizeram mudinha pra fazer. Você é igual ela, também volta com feira, Sim, volta com banana, volta com várias abacate, volta coisas, com né? planta. Tinha uma Onde casa você foi? Você foi trabalhar? Tinha uma casa de uma portuguesa que eu ia e eu não sabia, mas os portugueses eles têm uma tradição que você não pode ir na casa. Isso eu atendi a sogra e a nora, né? E aí a nora me contou sobre a tradição portuguesa. Que você não pode entrar numa casa e não comer. Que é um respeito, uma ofensa. E eu chegava, a mulher tinha café, e assim, você tá com horário, trânsito, não sei o que, você fala, ai meu Deus, não é que você não quer sentar, mas como é que quer sentar pra bater papo ali? Mas você fala, não dá, né? Aí ela
vinha, não sei o que, então às vezes eu sentava, pegava alguma coisinha, e eu não podia sair de lá sem alguma coisa. Um dia, eu acho que eu não tinha mais o que dar, eu saí com vaso. Aí não era uma plantinha, uma mudinha. Sabe esses vasos de cerâmica? Meu Deus. Eu não sei o que era, umas aléias, mas era enorme. um negócio assim, Com as malas e com o vaso. Às vezes eu tinha que sair com alguma coisa, essa vez foi esse vaso, assim. Eu cuidava, né? Uma carinha, uma lembrança. Não, e é o carinho que eles têm, que a gente sabe que eles têm pela gente. É, mas tem umas E a gente tem por lembranças. eles, né? Vocês estavam falando, estava lembrando umas coisas assim, uma significativa, teve uma triste que passou, agora eu já não lembro, mas teve uma coisa que eu achava, que hoje eu vejo, né, diferente, mas eu achava muito curioso. Eu não sei como é que você era em relação à eutanásia, mas a gente, né, ia lá toda semana, às vezes a pessoa não tinha um clínico, a gente acaba sendo o clínico dela. Eu queria que a pessoa tivesse um clínico porque eu não estava à disposição a todo momento, mas às vezes umas não queria, você acabava sendo e a pessoa não queria nem um clínico. A gente ficava no saia justa, porque o clínico te indica, né? Então eu tomava um cuidado disso. Mas muitos eu acompanhei a vida inteira, né? A finitude. A gente, paciente de acupuntura, passa muito por isso, né? Ah, não tem mais nada pra fazer, vai pra acupuntura, né? Antigamente era bem isso. Ainda é. Mas sabe que agora tem os paliativos, né? Tá um pouco melhor. Mas a gente pega esses casos, né? E aí, não foi uma, não foi duas, não foi três. O cachorro estava para fazer eutanásia, eu relutando que eu não queria fazer, né? Queria passar pro clínico, não sei o quê. E a pessoa, não, vou fazer. E tá bom, eu faço. Ela queria que eu fizesse, né? Que tá do lado, que tá ali, que é o que... Aí você faz pela pessoa, porque é um vínculo que você cria ali, né? É uma hora tão dolorosa, né? E aí você faz por respeito ali à pessoa, né? Então eu, tá bom, vai lá, pegava as coisas que eu nem tinha, né? Falava com os veterinários, quero isso, não sei o quê. Só que a gente sempre tomava uma decisão antes, né, na próxima vez que eu voltasse, eu ia fazer no dia seguinte, ou, enfim, às vezes combinava no dia seguinte ou na semana seguinte, sei lá. Só que a conversa que a gente tinha ali sobre a eutanásia, sobre o momento, sobre, às vezes trazia consciência tamanha para a pessoa que o animal ia sozinho. Eu escapei de tantas eutanásias que eu falei, meu Deus do céu, como... Eu acho que eu fiz uma eutanásia em domicílio. E foram várias, assim, que eu decidia, tá bom, vamos fazer, o animal ia sozinho. Olha. Como tem um Libertação, impacto, né? às vezes, a Libertação, forma que você conversa com a pessoa, às vezes traz consciência do processo, do sofrimento, né, do que é, enfim, a pessoa relaxa, ela solta, às vezes, ou Literalmente não é só. nem pela consciência dela, às vezes, de alguma forma é algo apaziguado ali, o negócio... Não é uma regra, tá, gente? Não me chame pra isso. Não é uma garantia, para que isso não seja uma propaganda, porque tem dessas, né? Tem disso. Não podemos prometer isso jamais. Mas isso aconteceu muitas vezes, assim. Isso eu acho uma coisa triste e boa, assim, né? De sei lá, acontecer espontâneo, eu escapar mesmo, né? E escapar, que eu falo, não é que eu não gosto, assim, ninguém gosta, né? Mas assim, não é que eu não aprovo, não concordo, faria. Mas que seja uma forma espontânea, natural mesmo, né? Sim, é o que a gente mais quer, né? É o que a gente mais quer. Pra mim, eu falo que é parto normal e cesárea. Eu tive uma situação que eu passei com uma tutora, eu estava tratando um golden, 2 anos já com esse golden, tratando ele tinha um tumor cerebral, inoperável. E ele melhorou muito com a medicina integrativa. Nossa, uma qualidade de vida maravilhosa que ele teve. E aí, quando foi chegando perto, pro final da vidinha dele, né, de ir embora, ele voltou a ter os sintomas mais agudos, sabe? Mas aquele dia, golden é golden, né? Eu cheguei na casa dela, era uma moça, ela trabalhava home office, estava lá trabalhando, eu cheguei para fazer. E o Golden, ele podia estar passando mal o que fosse. Ele levantava, ela levantou, deu uma balançadinha no rabo pra mim e deitou de novo. E eu fazia sozinha, porque ela era uma fofa, né? Então eu fazia e a moça estava sentada bem aqui, pertinho. E eu fazendo lá com o acupuntura, trabalhando. E eu estava fazendo acupuntura. Só que uma coisa me chamou a atenção. Cor da língua. E eu lembrava muito desse negócio deles falarem da cor da língua, a língua dela estava cinza. Eu olhei a língua dela cinza e falei assim, gente do céu. Vamos lá, né? Vamos fazer. E comecei a fazer. Quando eu estava no meio da acupuntura, eu não lembro nem se eu acho que eu estava tirando as agulhas. Estava tirando as agulhas já. Ela deu um suspiro.
Ele morreu comigo ali. Nossa, mulher E a de moça problema. estava Nossa, de Olha. fone de ouvido. trabalhando. Meu Deus. Nossa, cara, foi a situação mais difícil, juro, gente. Eu passei na minha carreira. Porque a minha mão ficou gelada. Eu falei assim, nossa, eu que vou ter que. Eu lembrei da situação do médico quando ele vem dar uma notícia de morte de um familiar e ele tem que vir, né? Até o familiar e falar. Mas eu você me tá senti, esperando, eu me senti nossa. nessa situação, porque eu trabalhei pouquíssimo tempo com clínica, né? Aí eu tive que chamar ela ali, chamei ela, ela olhou toda feliz. Nossa. E eu tive que contar, assim, ela ficou, aquele dia eu tirei todo o resto da minha agenda, né? Não tinha mais, nem eu, nem ela tínhamos condições, né? Nada, de fazer nada ali. Nós ficamos abraçadas chorando um tempo. E em cima do animal, ela já tinha todo o esquema montado, né? Do cemitério, né? Do velório, da cadelinha, tudo, né? Que era filha dela, fazia parte da família. Então eu fiquei ali até eles chegarem, até eles levarem o corpo, até tudo. Fiquei ali com ela no apartamento, mas foi uma situação muito difícil. Lidar com a finitude para nós já é difícil, imagine para... E olha, você falou uma coisa que, assim, pra você, pra mim é comum, né? Mas a realidade da veterinária é isso. Ah, eu fechei minha agenda e fiquei o dia tranquila e ela também. E que veterinário faz isso de Nenhum, clínica? ninguém. Imagina, WhatsApp à vontade. E o pior não é nem a questão Às vezes de... nem dá tempo. Não é nem tempo, às vezes é tempo, às vezes é não posso, às vezes é não preciso. E isso não existe. Só que a pessoa fala, não, tô acostumada, não, se me abarra, não. Pra onde foi esse sentimento? Fala pra mim. Eu não sei se estava gravando quando a gente conversou, mas o que a gente Terapia. mais ouve Pra algum lugar É vai. terapia, vai para depois... o que a gente estava conversando, acho que antes das câmeras, da gente abrir as câmeras, né? É aquele veterinário que tem o orgulho de falar que faz 10 anos que não tira férias, que atende 24 horas, que está sempre online, que não, para mim está tudo ótimo. Tá se escondendo atrás da Não, profissão. e isso vem com o peso que ela acabou de falar também, com o peso que a veterinária traz, de você, parece que tem que ter a obrigação de Estar amar disponível. os animais e estar disponível a eles, senão você é julgado. Né? Eu acho que esse peso vem junto, vem tudo junto, assim, porque ainda há um peso em cima do veterinário, do São Francisco de Assis, né? Como se a gente tivesse a obrigação ali e a capacidade, não falo nem obrigação, gente, a capacidade emocional e física de manter esse tipo de promessa, né? Eu estou aqui disponível o tempo todo, tanto físico quanto emocionalmente. Isso não é real. E, às vezes até é uma necessidade, né? Tem gente que precisa disso, acho que talvez a maioria, não vou julgar, não sei, não retiro. Mas assim, existe essa capacidade, essa necessidade. A necessidade da própria pessoa. Da própria pessoa. Porque aquilo, o que eu vou fazer? E aí, eu vou ter que viver minha vida aqui? Ué, deu 7 horas, vou para minha casa, É, eu escolho o que eu quero fazer. Ou simplesmente assim, Posso fazer como é isso? que eu lido... Não, hoje até tem muita gente que fala, ah, eu queria estar isso, queria estar aquilo, mas como é que eu lido com a possibilidade de não ser importante, de não ser imprescindível, de não ser o máximo, de não ser, sabe, de não ser necessário, extremo, né? Como é que eu lido com o fato de Só ser. poder ter prazer, liberdade para viver as coisas e nem falar, ai, tive que isso, tive que aquilo, ai, não tenho tempo para isso, ai, eu queria tal coisa, mas eu não posso, né? A gente se sente importante de alguma forma, às vezes precisa se sentir importante, né? Quando eu estava lá com meus 7 anos, né, querendo ser veterinária lá, eu lembro que eu sonhava e falava assim, ai, vou ser veterinária. E aí eu me imaginava criança, assim, me imaginava numa festa de gala, né, que eu estava assim, comemorando com as pessoas, aí tocava meu telefone, ai, uma emergência, tenho que sair, assim. Imagina, isso é o que mais Eu acontece. sonhava, eu achava isso lindo. O que a pessoa está querendo? É. Quero ser vista, quero me sentir importante, eu sirvo para alguma coisa, né? Então, assim, só que isso constrói, né, muitas profissões, eu não digo nem, uma mãe, né? Você nem sabe. Sim. Você se doa tanto para um filho, de repente ele sai, vai com a namorada, tchau, mãe. E eu, né?
Exatamente. ser Sim, domingo desnecessário, né? É. Então, assim, e às vezes a gente precisa desse lugar, de algum lugar que nos constrói, nos Então, sustenta. muita gente vai se deparar com esse tipo de sentimento quando vai ficar mais velho lá. Bem, senhor, que aí é o esvaziamento, né? Todo mundo foi, às vezes até o parceiro já foi, você tá sozinho. E agora, como se fosse assim, você não serve mais para na sociedade. Ou Você quando- não é mais necessário. Aí É. você tem que lidar com essa realidade, né? A gente vê As isso pessoas como- jogam para a velhice, É, né? porque a gente vê isso na veterinária porque a gente vive isso diariamente, mas é a síndrome do ninho vazio, é aquela pessoa que não consegue sair da casa dos pais aos 35 anos, é aquela pessoa que cuida da mãe e fica aquele ciclo de retroalimentação, vai envelhecendo junto e não consegue largar, delegar, não consegue E é ter um real, cuidador. e isso tá na nossa vida, assim, até da gente que tá falando aqui, quantas coisas a gente quer e falar, não posso, porque isso, porque aquilo outro, assim, de todo mundo, da sua vida, assim, a gente tem os nossos motivos para estar vinculado a alguma coisa. Esses motivos a gente não quer, mas a gente, Sim. e vamos falar que eu não gosto de falar inconsciente, porque a gente não sabe sobre inconsciente, mas em algum lugar a gente quer aquilo. Aquilo existe uma necessidade daquilo existir, existe um porquê daquilo existir. E aí a hora que você olha para esse porquê, a hora que você entende não, mas você volta para isso e fala, sabe, você nutre isso, você se supre disso, daí você consegue sair, sabe? Então a gente está preso em tudo quanto é lado. Exato. Por isso que eu falo, quando a gente vivencia essas coisas, né, por todas as coisas que eu passei de análise, de processo de vivência e tudo, eu já falei para eles aqui que eu fiz um curso de constelação, uma vivência imersiva de 2 anos, né, tem um processo de 3 anos aí de pós-graduação em psicologia analítica, né, isso tudo vai na minha, quem sou eu, né, que eu de cabelo definido. Mas fiz todas essas coisas. Então, quando você vivencia análise, esses processos de mergulho no inconsciente, você vai vivendo as suas limitações, os seus entraves, as suas lealdades, as coisas que você... Aí você olha para o outro e você fala... Entendeu? Você fica desse tamanho, você fala... Quem sou eu para falar, não, mas devia, ou tá presa aqui, ou porque, que absurdo, olha como... Fala, as coisas não têm como tem que ser. Você só faz, não. Você só respira. A vida é complicado. A vida é complicada. É complicado, é isso aí. Deixa eu só, também uma curiosidade minha. Que existem vários tipos de maneiras de fazer constelação, né? Você faz aquela constelação presencial, né? Colocando pessoas nos lugares ou não? Não quer falar sobre isso? Não, podemos falar. Não, existem vários tipos. N tipos. Tem a... Na verdade, a original, né, que Bert deixou, é com os representantes pessoas, né? Humanos, são as tradicionais. Eu não sei falar o Eu já nome exato. fiz uma vez constelação e foi assim, por isso que eu estou perguntando. Eu gosto mais dessa, né? Nesse sentido de a pessoa ali no corpo, ela demonstra a reação dela, né? E mostra o inconsciente da pessoa para a pessoa ali, né? Tá. Mas existe constelação na água também, que as figuras se movimentam pela água. É um pouquinho assustador para quem não conhece, assim, mas tem toda essa história, né? A memória da água ali. Então, conforme a pessoa vai sentindo, vendo algumas coisas, as pecinhas vão se modificando, se vão posicionando. Existe com cavalos, que é lindíssimo, né? Os cavalos, nossa, é impressionante como eles se comportam diferente do que realmente eles são ali no comum, né? Isso eu já ouvi num curso nosso, né? Os próprios tratadores, a gente estava numa hípica, né? Os tratadores tudo olhando a gente no curso, assim. Conhece eles há anos, né? Os cavalos assim. A gente fez os movimentos todos lá, né? Acabou o curso, os tratadores... Nunca vi os cavalos agindo dessa maneira. Eu trabalho aqui há muito tempo. Porque eles realmente refletem, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. Muito grande, eu sei. Então tem com os cavalos, tem com pessoas, tem com esse na água. Que eu estudei são essas, se tem mais, mas daí eu não sei se já não foge muito do que foi deixado. Legal. Eu sabia que tinha outras maneiras, mas dessa que eu não sabia. Bem Legal. assim, Não sabia que envolvia. nossa, eles se deitam, nossa, fazem coisas que a gente sabe que quando deita e rola é porque tá com cólica, né? Não, Sim. eles fazem movimentos assim, impressionantes mesmo. Legal. Assim. Show de bola. É um movimento muito bonito, assim, muito lindo, mesmo muito impactante.
Eu só tenho umas reticências em relação a isso, sabe? Ao jeito que as pessoas estão procurando, às vezes do jeito que está sendo banalizado, do jeito que está sendo feito. E, enfim, depois que eu estudei a psicologia analítica, eu acho que é um processo mais completo, assim, mais complexo, mas eu jamais... assim, hoje eu não trabalho tanto, até faço, se eu sentir que não é um campo que eu fechei, assim, se sentir que dá, que é para ser feito, que deva, sabe? Se você percebe em mim algum movimento que não vai, sabe? Que às vezes até é meu, é da paciente pessoa. seu tá ali tratando com você na psicologia e de repente você sente necessidade e aí você indica. Eu acho que não existe. Não, indico não, posso até fazer. Tá. Não fecho isso, né? Não tem regras ali do que pode e o que não pode, né? Você sente mesmo se é o caso dele, faz, mas é muito pontual. Por conta do que virou, assim, sabe? Eu acho que do jeito que está se procurando, como as pessoas acabaram entendendo, né? Porque é uma coisa muito fina. É uma mesmo. indicação, tem que ser uma indicação de um profissional que trabalhe com isso e, né? A partir da percepção do próprio facilitador. Porque o facilitador é um tradutor do inconsciente. Como qualquer coisa, né? As pessoas, igual o negócio da automedicação. Só não deveria ter feito, ela deveria ter procurado um profissional para poder indicar. Eu entendo isso. Mas a pessoa ir atrás de você querendo uma constelação. Não, ela tem que ir atrás de querer uma transformação, de, né, fazer uma terapia e depois é uma postura disso... de vida que a gente acabou reconhecendo, assim, se é o caso, sabe? Mas hoje eu vejo muito, por ter estudado muitos sonhos, né, na psicologia analítica, eu vejo eles muito mais espontâneos, entendeu? Não parte da pessoa falar, eu quero ver isso, sabe? Não, o próprio inconsciente dela já revela o que está ali para ser visto, sabe? O sonho é espontâneo, é uma reação do corpo, como se fosse uma glicose alta no sangue, sabe? Se a gente examina o sangue, por que não examinar os sonhos, né? Tem toda uma complexidade do assunto que as pessoas acabam desprezando, achando que é uma coisa de misticismo, mas é uma reação fisiológica, não é física, né? Mas é psíquica, né? Então é uma reação. Assim como você tem uma reação emocional, né? Uma reação em imagens ali, né? Então, a hora que você amplifica realmente, de fato, os sonhos, e você vai vendo que dentro de um percurso de análise, de uma terapia de uma pessoa, às vezes as pessoas não querem, elas têm resistência, elas não dão importância, elas não sei, mas o que é isso pra você? Não sei. Mas você percebe que ela não quer. Aí ela fala, mas eu queria constelar tal coisa. Eu falo, filha, entendeu? Não. O dia que você quiser ver o seu próprio sonho, entendeu? Eu sinto que as pessoas têm uma resistência em querer mexer com algumas partes da vida dela que são dolorosas. Elas preferem manter desse jeito, né? Mas eu acho que o pior é que isso é respeitável, assim, qualquer coisa é respeitável, né? Mas assim, isso eu compreendo mais, assim, mas o que eu quero dizer é sobre você querer pegar na mão um processo, assim, sabe? Né? Eu quero isso. Não funciona assim. A nossa psique não funciona. Aquela coisa do querer a poder não é bem assim. Sim. É igual uma pessoa que tem algum problema com algum tipo de alcoolismo, cigarro, você querer obrigar a pessoa, ou vício mesmo de drogas, né? Você querer obrigar a pessoa a fazer um tratamento. Não adianta, a pessoa que tem que reconhecer e querer mudar. Porque se ela for obrigada, facilmente ela vai voltar depois que, né? Não tem como obrigar ninguém a fazer nada, é uma escolha, né? Sim. Oi, vamos fechando, né? Tá muito bom. A gente vai continuar aqui conversando. Você nem vai ficar sabendo. Vamos ficar sabendo. Gente, Vai ser eu muito queria bom. agradecer a Vivian por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu Foi que muito agradeço. gostoso. Foi bom demais. Foi bom Nossa, demais. rever ela. Eu conheci ela no curso de acupuntura, acho que a gente nem falou, né? Nem falou. Mas a Giovana é uma pessoa que... Tem pessoas que parece que despertam, né? Assim, é uma pessoa que... De muitas que eu convivi, que eu conversei ali... A Giovana, você fica meio que acompanhando. Você, como é que tá a Giovana? Né? Você quer saber da vida? Você tem uma relação ali, Uma alguma certa coisa empatia. Tem muita coisa que você falou que bate na gente. Muita coisa parecida. Ouviu e sabe. Pô, tô ouvindo quietinho aqui. Então, pode ser por isso também. Né? O meio vai atraindo a gente. unindo, que a gente tem pra ver, aquela pessoa que você resgata aquilo, né? Mas você, não sei se você sabe disso, mas a Giovana sempre teve muita alta conta, assim, a Jordana. Sempre muita alta conta. A Jordana, tem umas pessoas, assim, né? Só que a gente nunca teve oportunidade tanto de
sei lá, sempre tive minha admiração, sabe? Sempre te olhei diferente, assim. Só que é isso, a vida atropela a gente. Atropela, Por isso que a hora que eu vi seu podcast, eu falei, nossa, e você tá falando das coisas que eu gosto de falar? Nossa, peraí, não vem aqui, vamos gravar. Eu falei, oi, não quero gravar nada. Então, eu só te agradeço, assim. A gente agradece, uma delícia, essa tarde deliciosa. Bem-vindo aqui em casa. E ao nosso Flávio podcast. conhecer, né? Não conhecia, prazerzaço. só por... É isso. Gente, um beijo para todos. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.